Bom dia pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais um vídeo do canal. Hoje a gente vai estar tratando especificamente sobre esse tema, que é o Lean Manufacturing. A gente vai estar fazendo aí uma apresentação de introdução sobre esse conceito, ou sobre essa filosofia. Bom, o primeiro ponto é o seguinte, de onde vem essa questão do Lean Manufacturing. A gente vai trazer nas próximas aulas alguns dados históricos, mas é preciso saber nesse momento qual é o conceito, que se tem com essa filosofia. Esse modelo ele vem do sistema Toyota de produção. O Lean Manufacturing está ligado à tradução de manufatura enxuta. Então muitas empresas, muitas indústrias vêm utilizando dessa filosofia, ou até já têm implementado e estão melhorando, no que diz respeito aos seus ciclos produtivos, ou seja, melhorar o rendimento dos ciclos produtivos com base em arranjos físicos ou adaptações que sejam necessárias a serem feitas, levando em consideração justamente o tempo. Então, quando você introduz essa filosofia em uma produção já existente que não tinha como base esse tipo de filosofia, é algo que é bem doloroso normalmente para quem está passando por esse processo, porque você tende a mudar um fluxo produtivo que você já tinha conhecimento para um novo tipo de fluxo produtivo. Então, para o trabalhador, o operário, você acaba fazendo, em muitos casos, algumas mudanças que acabam indo de encontro à cultura que aquela pessoa já tinha lá na empresa. Então, quando você planeja uma empresa já à base de uma manufatura enxuta, ou seja, analisando os tempos de fluxo produtivo, levando em consideração os tempos operacionais de cada setor, os gargalos, você tem um rendimento melhor, porque a cultura daquela pessoa que vai ser introduzida nesse processo, como vai ser um processo novo para todos, ou como vai ser uma metodologia que vai estar sendo aplicada para todos ali naquele momento, todos já vão ter esse conceito, por existência da produção, referente à empresa ou indústria lá que a pessoa esteja trabalhando. Agora, quando você já vem de uma empresa que já tem seus vícios de produção, já uma estrutura já antiga, é difícil fazer essas mudanças, mas não é impossível. Por isso que é sempre interessante ter uma análise de consultoria para verificar as melhores formas de serem introduzidas o Lean Manufacturing, ou seja, essa manufatura enxuta, de você poder ter esse detalhamento e realmente mostrar para o colaborador o quanto existe de perda no fluxo produtivo. E para as empresas é primordial que se tenha esse melhoramento, levando em consideração a existência da mesma. Então, se a gente for analisar de forma ampla o que é o conceito ligado ao Lean Manufacturing, ele vai estar justamente, em sua grande maioria, analisar o que a gente tem de layout, isso aí para a empresa que já está em pleno funcionamento, analisar os layouts e analisar os tempos de fluxo produtivo, o quanto um colaborador leva de um setor para o outro para levar uma peça, o tempo que esse colaborador leva para pegar uma informação do equipamento, o tempo que ele vai estar levando para pegar uma determinada ferramenta. Então, tudo isso vai ser somado aqui a tempo, e nessa manufatura enxuta o tempo é o inimigo. Quanto menos tempo no processo produtivo, melhor para o desempenho da empresa. Então, essa questão do tempo, o que muita gente acaba esquecendo quando está se trabalhando sobre esse tema, é que existe também um tempo real para funcionalidade.
né? Ou seja, essa relação da funcionalidade, ela está ligada a aquilo que o colaborador vai produzir, mas produzir bem com aquela redução do ciclo produtivo que ele já estava acostumado, né? Então, às vezes, uma coisa também que é importante no Lean Manufacturing é analisar o padrão de tempo estipulado para que aquela operação ela seja realizada da melhor forma possível, né? Então, você pode fazer uma análise de tempo e chegar a conclusão que em 10 minutos é o tempo correto para se fazer essa produção. Mas normalmente a média do tempo que o pessoal está levando lá está 22, 23 minutos. Então você ter uma queda de 22 minutos para 10 minutos, você está tirando 12 minutos ali de vícios que normalmente os colaboradores tenham, né, ou algum rearranjo que é necessário em armário com ferramentas ou deslocamento mesmo. Esses 12 minutos eles devem ser retirados de uma forma que seja condizente com aquilo que o trabalhador venha a ter de desempenho, né? Então é interessante que você fique atento com isso. Pronto, exemplo. Esse sistema ele já é fortemente utilizado no Japão, ele veio de lá do Japão, né? Então hoje as indústrias lá trabalham dessa forma, não todas, a grande maioria, né? Então o que é que a gente vê muito lá no Japão, né? Um excesso de trabalho grande, né? E muita gente ficando doente ou até chegando ao suicídio mesmo porque está num nível de pressão muito grande. Então eles estão num nível, no que diz respeito a fluxo produtivo, bem elevado que a gente tem, né? Não generalizando, existem empresas que estão no nível tão grande quanto, né? Já são introduzidas com essa filosofia, mas na grande maioria aqui no nosso país não. Então por isso que é necessário ter esse entendimento de como ser instaurada essa filosofia. Quando você já inicia com ela, fica melhor de você conduzir os colaboradores, mas quando não, tem que se tomar muito cuidado, né? A gente vai estar fazendo nas próximas aulas simulações e vendo análises de arranjo, layout, cálculos de tempo, analisando lá esses parâmetros com base justamente em layouts, tá bom? Essa é só a aula de introdução. Não deixem de curtir, não deixem de se inscrever, não deixem de ativar as notificações. Vamos ficar por dentro aí do que diz respeito a essa filosofia do Lean Manufacturing. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos, né, ligados à metrologia. E nesse caso especificamente vamos estar verificando os tipos de medição, né? Muita gente se pergunta, né, sobre quais são os tipos de medição, quais são suas propriedades, como é que funciona, né? E é bem interessante a gente ter uma definição bem clara quanto a isso, né? O primeiro ponto é que a medição mais comum, né, você ter um objeto, né, e realizar a medição do mesmo por meio de um instrumento, né? Supondo aqui uma régua, né? Pegou essa régua para fazer a medição e você pergunta, né, que tipo de medição é essa aqui que está sendo realizada? Essa de fato é a medição mais comum. Essa medição é chamada medição direta, ou seja, toda vez que você tiver um objeto e for utilizar um instrumento, o qual esse instrumento ele venha te dar um valor, né, quando você vem a realizar a medição, né, ou seja, no caso um número, né, vamos supor que você foi medir com a régua e encontrou aí 80 milímetros. Bom, você fez a medição e encontrou esse valor na régua, né, no caso dos 80 milímetros. Então esse é um tipo de medição direta. Ou seja, é um tipo de medição que você vai ter sempre um número ligado a um instrumento de medição. É um tipo de medição mais comum que se tem, né? Só que qual é o problema que você tem com esse tipo de medição? É justamente a confiabilidade metrológica. Por que esse termo de confiabilidade, né? Quando você faz esse tipo de medição, né, chegou esse resultado, nada impede de uma segunda pessoa realizar essa medição e encontrar um valor diferente, por exemplo, 80,01. Então, duas pessoas utilizaram o mesmo instrumento, mediram a mesma peça e chegaram a valores diferentes.
né? Se pergunta como é que isso pode ocorrer, e aí existe uma série de fatores que podem vir a causar esse desvio, ou seja, fazendo com que diminua a confiabilidade da medição, né? Então, a medição direta ela está sujeita a essa questão que é a interpretação da medição e as variações que podem ocorrer por meio de instrumento, utilização de instrumento, tipo de leitura, temperatura, enfim, ambiente como um todo, né, fazendo com que venha a diminuir a confiabilidade metrológica, né. Então, quando se faz esse tipo de medição, você está fazendo uma medição direta, né? A medição direta ela pode ter um nível de confiabilidade mais elevado dependendo da incerteza de medição do instrumento. Exemplo, se a gente vai fazer uma medição com um paquímetro que possui resolução de 0,05 milímetros, né? Ou no caso 5 centésimos de milímetro, você tem uma incerteza X, né? Se você por acaso for utilizar um instrumento que tenha uma incerteza com 0,001, né, ou seja, 1 milésimo de milímetro, ou, por exemplo, uma máquina de medição tridimensional, que tem uma confiabilidade ainda maior, obviamente você vai ter um processo mais seguro, mas você vai ter um custo mais elevado para se ter esse instrumento e estar realizando essa medição, sem levar em consideração o tempo. Né, pode ser que o tempo ele venha a ser maior por causa desse tipo de medição. Aí você pergunta de ok, eu tenho uma medição direta, o qual estou utilizando um instrumento de medição. Agora, fora essa, existem outros tipos de medição? Existem. Exemplo, medição por comparação. Software que eu uso aqui para digitar, né, ele não coloca o acento, né? Então a medição por comparação ela é um tipo de medição que tem normalmente uma confiabilidade maior do que a medição direta. Na medição por comparação eu sempre vou ter um elemento padrão, né? Ou seja, um elemento padrão, um objeto padrão que tem uma elevada confiabilidade. Então, quando eu for fazer a medição de um determinado elemento, eu vou estar fazendo a comparação de um com o outro, né? Exemplo, eu posso estar utilizando para esse tipo de medição um relógio comparador ou relógio apalpador, né? São os mais comuns aí para esse tipo de medição, ou seja, eu estou comparando um elemento a outro, né? Então, fazendo esse tipo de comparação, eu tenho como ter uma relação específica, né, de variação de um com base no outro, né? A gente vai ter aulas aí explicando como se utiliza nesses instrumentos aí para medição. Quando você utiliza tanto o relógio comparador como o relógio apalpador, você vai ter em seu mostrador, né, algum valor específico, né? Você diz, poxa, mas esse valor específico ele não é uma medição direta? Você vai ter um valor específico, mas você deve levar em consideração que o ponto zero partiu do elemento padrão, né? Então, se por acaso eu coloco um relógio apalpador nesse ponto aqui, né, no elemento padrão, esse ponto aqui ele vai ser o meu zero, né? E quando eu faço a medição de um para o outro, a variação aqui nesse caso aqui que eu vou ter para mais, né? Vamos supor aí que chegou a mais 0,04. Esse 0,04 ele tomou como base o elemento padrão. Então, se o elemento padrão ele tem lá 30 milímetros e você fez a relação de um com o outro e apareceu mais 0,04, significa que o valor dele é esse aí, né? Ou seja, 30 milímetros e 4 centésimos de milímetro, né? Então, é uma relação de comparação de um com o outro, né? Então, um tipo de medição que você normalmente tem um pouco mais de dificuldade para fazer no que diz respeito a montar gabaritos de medição, instrumentos que venham, ou instrumentos não, dispositivos que venham te dar suporte para fazer esse tipo de medição. Mas ela é uma medição que tem uma confiabilidade relativamente mais elevada do que a medição direta, porque você vai estar trabalhando com um elemento padrão,
né? E no caso da medição direta, você pode até utilizar um elemento padrão para fazer a análise do instrumento, né, no que diz respeito à sua medição inicial, né? Ou seja, se você for fazer um referenciamento do instrumento, você pode utilizar lá um elemento padrão, ok, para verificar a variação que ele vai ter, né, quando seu mostrador, né, fazer cálculo de incerteza de medição. Mas quando você vai para o elemento a ser medido, né, sempre você vai ter lá aquela medição direta, né? Então não dá para mudar muito disso, tá bom? Além da medição por comparação, você tem uma outra medição, né, que é a medição por substituição. Medição por substituição. Essa aqui ela tem um elevado grau de confiabilidade, né? Essa daqui te dá uma possibilidade de erro muito baixa, mas ela também tem suas dificuldades quanto a montar uma situação que venha a fazer com que essa medição venha a ser efetiva, né? Então, se você está fazendo uma medição por comparação, que você está lá com um elemento padrão, com um certificado de calibração lá, atualizado, ou até uma medição direta que você tenha lá o instrumento calibrado, né? Ou seja, passou por teste de análise metrológica, você sempre vai ter um nível de confiabilidade que não vai se comparar ao da substituição. Por quê? A substituição, a medição por substituição, ela visa fazer uma medição no elemento final que venha a garantir praticamente já o seu funcionamento, né? Então, quando você mede por substituição, o elemento ele já vai estar ou aprovado ou não aprovado. Exemplo, vamos supor uma peça que tenha um furo, né? E para esse furo você vai estar utilizando um cilindro, né, já calibrado de medição, ou seja, um cilindro que tem especificações iguais à do elemento mecânico que vai estar trabalhando nessa peça, né, e você vem a fazer a medição utilizando esse cilindro já no furo da peça, né, o qual normalmente a gente utiliza um calibrador passa ou não passa, né? Então esse calibrador passa ou não passa, normalmente ele vem com 2 diâmetros, né? Esses 2 diâmetros você vai ter um maior e um menor, onde você vai ter um tipo passa e um outro diâmetro chamado não passa, né? Então o que acontece? Vamos supor aqui que esse diâmetro aqui ele seja de 20,002. Vamos supor que seja 20,002. A medição real dele é essa daí, né? Ele foi fabricado e é essa a medição dele. E quando você faz a verificação com esse instrumento aqui, né, o calibrador passa ou não passa, o diâmetro do elemento passa, ele deve passar pelo furo, né? Então, quando você introduzir ele deve passar pelo furo, indicando que esse valor do furo executado ele está igual ou menor do que o furo real, né? Então, quando você passa o outro elemento, o não passa, né, ele não deve de fato passar, né? Ou seja, quando você vai introduzir ele não vai passar nesse elemento, indicando que de fato o diâmetro desse cilindro ele é maior do que o furo, né? Então vamos supor aqui que esse diâmetro do não passa seja 20,008. Deixa eu apagar aqui. Vamos supor que seja 20,008 e esse aqui do passa seja 20,00, né? Então
Para o furo ele tem uma tolerância, né? É importante ressaltar isso, né? Ele tem uma tolerância. Então, vamos supor que a tolerância dele seja de 20, aqui, mais 0,00, vou colocar aqui 1, né? E 0,01 não, vou colocar aqui 20 mais 0,005, vamos supor que seja essa aí a tolerância dele. E quando você vai ter esses dois elementos aqui para serem utilizados, o que é que acontece? Se essa aqui é a tolerância, né, ou seja, ela vai de 20 milímetros até 20,005, e você utiliza o elemento passa, significa que esse elemento, quando você for passar no furo, já que ele tem 20 milímetros, né, então quer dizer que ele vai tá aí numa condição para o elemento final, né, que é 20,002, ele vai estar passando. Quando você utiliza o elemento não passa, que aí no caso está aqui indicado com 20,008, ou seja, ele está maior do que o diâmetro do furo real, que é 20,002. Então, significa que esse furo ele vai ter entre 20 até 20,007, né? Então seria essa relação aqui de tolerância para ele, né? Para esse furo aqui, né? Então nesse caso, quando você utiliza o 20,008, o diâmetro não passa, se ele não passar, vai estar considerando que o elemento está correto. E se acontecer o contrário, você for passar esse elemento aqui, o passa, e ele não passar, então significa que o furo está menor do que 20, então ele já vai estar fora da tolerância. Então nem o passa nem o não passa vai poder passar por esse furo. E também pode acontecer o contrário, né? Passar os dois. Então se o elemento passa e o não passa conseguirem passar pelo furo, significa que o diâmetro do furo vai estar maior do que 20,008, ou seja, ele vai estar fora do valor correto para ele, né? Então ele vai estar aí fora desse valor, né? Só uma correção aqui, para esse caso aqui, essa tolerância ela deveria ser, ou ela deve ser, coloca aqui, mais 0,007. Essa aqui seria a tolerância correta, porque poderia ser que o furo final ficasse com 20,007 e mesmo com a medição do passa ou não passa, ele não viria te garantir a certeza da medição, né? Então aí você ficaria com um valor errado. Então para essa medição funcionar aqui, essa aqui seria a tolerância, 20 mais 0,007. Ou seja, de 20 milímetros até 20,007. Bom, esse é um tipo de medição que precisa ter cuidado quando se vai realizar, tem que ter um elemento padrão para poder fazer essa análise, e não precisa ser necessariamente com esse tipo de elemento, passa ou não passa, né? Você pode ter utilização do elemento já direto também, né? Por exemplo, uma caneta, tem lá uma tampa para ela, né? Você pode fazer a medição que for, mas se no final a tampa ela não encaixar, né, não ficar presa ali sob pressão, significa que o elemento está fora do padrão, né? Então esse é um tipo de medição direta também, quando você vai ter o ajuste da pressão ali do elemento, né, no caso da tampa em relação à caneta, né? Um elemento que vai ser rosqueado também, né, dependendo da pressão que vai ser utilizado. Então, de fato, a gente tem esses três tipos de medição: medição direta, por comparação e por substituição. A medição por substituição ela tem uma vantagem porque ela já utiliza o elemento final, tá bom? A gente vai fazer outros vídeos, né, falando sobre essas medições, né, especificamente sobre calibrador, passa ou não passa. E não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!